Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo sobre a história da trigonometria, não inteira, porque assim, a trigonometria ela vai surgir mais ou menos na antiguidade, só que da forma que a gente conhece hoje em dia ela vai se concretizar no século XVII, que é quando começa a surgir a linguagem algébrica moderna, que aí possibilita que a trigonometria seja do jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Porque antes disso não tinha exatamente a linguagem algébrica. Vai começar mais como Leibniz, né? Porque, assim, dos matemáticos aí do período moderno, a partir do século XVI e XVII, o Leibniz vai ser o principal a pensar em ter notações universais para matemática. Isso eu admiro bastante no Leibniz, tá bom? E aí o Leibniz vai começar a sugerir essas coisas e tal, e depois o Euler também vai fazer bastante disso, mas enfim. Então a trigonometria da forma que a gente conhece hoje em dia, ela vai começar a surgir no século XVII. Mas as ideias da trigonometria e o próprio nome, porque trigonometria significa medida do triângulo, ou medidas do triângulo. E essa ideia da gente conseguir calcular, por exemplo, os lados do triângulo usando os ângulos, ou vice-versa, surge na antiguidade. As primeiras evidências de algo parecido com a trigonometria que a gente tem remontam desde 3000, 2000 a.C., ou seja, muito tempo atrás. E o primeiro registro de algo assim parecido com as nossas razões trigonométricas é de 1700 a.C. no Egito, que é o papiro de Hind. Eu não sei se é assim que fala, mas enfim. E aí esse papiro de Hind, ele vai mencionar umas 4 vezes um negócio que é SEQT, tipo sect. E esse sect, ele é equivalente à nossa cotangente. Porque assim, esse sect, ele era usado para determinar a que inclinação que as faces da pirâmide tinham que estar em relação à base. Porque eles queriam ângulos, né, uniformes para a pirâmide inteira, que era mais ou menos 52 graus. E aí, para isso, eles tinham que calcular esse sect, que é equivalente à nossa cotangente. Eu vou pôr uma imagem para vocês que eu fiz no GeoGebra, para vocês entenderem exatamente o que é. Então, eu vou pôr a imagem para vocês no GeoGebra, mas aí vai aparecer uma pirâmide, né? Se a gente for pegar um lado dessa pirâmide, dá para perceber que a aresta forma, junto com, tipo, uma parte da base, vai formar um triângulo retângulo em relação ao eixo vertical, assim, da pirâmide, que nem tá mostrando aí. Esse sect dos egípcios seria, então, o ponto OB, O ali na origem, B, sobre OE. E isso seria em relação ao ângulo OBE, ou seja, o ângulo B ali, tá vendo? Então, fixando no ângulo B, a gente teria o cateto adjacente sobre o cateto oposto, que é igual à nossa cotangente. Bem, outra coisa que foi descoberta, isso aí foi mais pro começo do século XX, mas que data de 1800 a.C., um negócio chamado Tabuinha de Plimpton, que é um documento antigo da Babilônia, que assim, até hoje ninguém sabe ao certo o que exatamente queriam representar por esse documento, mas aparentemente seria tipo um manual prático de medidas de triângulos, de triângulos retângulos. E aí você tem tipo várias triplas pitagóricas, né, que aí você consegue representar ali cada lado de um triângulo retângulo. Bem, depois disso, mais ou menos 1500 a.C., a gente vai começar, na verdade vão começar a surgir os primeiros relógios de sol, no Egito e na Babilônia. Depois, um pouco mais tarde, na Grécia também. Esses relógios de sol é tipo uma estaca que você finca assim no chão. E aí, por conta do sol, né, essa estaca ela vai fazer uma sombra. E a partir da inclinação, ou melhor, do tamanho da sombra, você consegue saber mais ou menos o horário do dia. Essa estaca na Grécia é chamada de gnomon, então provavelmente você mostra por aí. E aí eu também vou pôr aí uma foto que eu fiz no GeoGebra pra vocês verem o que seria isso geometricamente, né? Então, a gente tem aí a estaca fincada no chão e o sol. Aí os raios de sol vão, né, vir e vão
formar uma sombra por conta da estaca. A base desse triângulo retângulo que tá aparecendo aí seria o que nos indicaria o horário que estaria nesse momento, né? Quanto menor a sombra, tá mais próximo do meio-dia, porque se a gente for pensar que no meio-dia o sol ele fica assim em cima, né, do local. Então a gente quase, dependendo do lugar onde você tá, você não tem sombra ou você quase não tem sombra. E aí quanto mais distante do meio-dia, maior vai ser a sombra, enquanto tiver sol, né, obviamente. Maior vai ser a sombra. Aí de um lado vai ser da manhã e do outro lado vai ser na tarde. Bem, depois disso, em 2 a.C., vai vir Hiparco, que nasceu em Niceia, que hoje em dia ficaria na Turquia. E aí ele vai fazer algumas contribuições também, só que vai ser mais voltado para a parte de astronomia. Porque eu acho que eu cheguei... Ah, não, eu comentei nos vídeos de logaritmo, eu acho. Mas a trigonometria também é bastante usada na astronomia, principalmente na parte de paralaxe das estrelas, que a gente consegue calcular que distância que essa estrela está de nós. E na astronomia tem outro negócio legal que eu acho que eu vou trazer para o meu canal qualquer dia, que é trigonometria de triângulos esféricos. Que assim, é parecido com a trigonometria tradicional, só que aí, por exemplo, pensa uma melancia. Aí você corta uma fatia da melancia, quando você cortar, ela não vai ser totalmente retinho, um triângulo retinho, ela vai ser arredondada. Isso são os triângulos esféricos, e aí eles são usados na astronomia porque corresponde a, por exemplo, um pedaço assim da esfera celeste, ou se não, se a gente for pensar em coordenadas, pode ser inclusive da própria Terra, enfim. O Hiparco ele vai fazer grandes contribuições para a astronomia ocidental. Então, por exemplo, ele vai ser o primeiro a elaborar um amplo catálogo de estrelas, vai ser o primeiro do Ocidente, porque no Oriente, o primeiro catálogo de estrelas que existe é da China, de vários anos antes de Cristo. Mas o Hiparco vai ser o primeiro a fazer um no Ocidente. Ele vai ser o primeiro a calcular a medida de duração do ano com uma precisão muito boa. Então, a medida que ele chegou foi 365,2467 dias. E a medida que a gente tem hoje em dia é de 365,242199. Ou seja, ele errou ali na casa dos milésimos, né? Não, na quarta casa ali. Acho que aquilo ali é décimo de milésimo. Sei lá, gente, eu não lembro dessas aulas do fim de um. Pela lógica, eu penso que é décimo de milésimo, mas enfim. Outra coisa que ele vai fazer vai calcular o ângulo de inclinação da eclíptica. A eclíptica seria a projeção do movimento aparente do Sol para nós que observamos aqui da Terra, né? Que na verdade não é o movimento em si do Sol, por isso que é o movimento aparente, e sim o movimento da Terra de translação em torno do Sol. Só que aí pra gente acaba aparecendo o movimento do Sol. E essa eclíptica ela é um pouquinho inclinada, então eu vou pôr uma foto aí pra vocês entenderem também. E aí ele calculou essa inclinação, mais ou menos, da eclíptica. E outra coisa que ele vai fazer uma tabela de cordas. Infelizmente, esses dados dele se perderam com o tempo, então a gente não sabe exatamente os valores que ele chegou. Mas o que a gente sabe é que essa foi a primeira vez que um círculo foi apresentado como 360 graus. Depois do Hiparco vai vir o Ptolomeu, também ali em 2 a.C. E aí o Ptolomeu, ele que é tido como o maior astrônomo da antiguidade e tudo mais, ele vai preservar e ampliar a obra do Hiparco. A obra-prima do Ptolomeu é chamada Almagesto, que na verdade o nome dela mesmo, deixa eu ver aqui, era Sintaxis Mathematicus, em grego, que a tradução seria coleção matemática. E aí depois ela foi traduzida para Almagesto pelos islâmicos. No primeiro livro de Almagesto, porque se eu não me engano são 12, o Ptolomeu ele vai apresentar uma tabela de cordas, que a gente não sabe se é a mesma tabela do Hiparco, mas provavelmente tem alguma relação com a do Hiparco. E aí ele vai calcular essas cordas de um ângulo de 0 até 180, de meio em meio grau. Então eu trouxe aí o exemplo para vocês do ângulo de 90 graus.
O diâmetro do círculo que o Ptolomeu usava era tido em 120 unidades e, portanto, o raio era de 60 unidades. E os resultados ele apresentava na base de 60, que era o sistema numérico utilizado pelos islâmicos, que era o sistema sexagemal. Outros sistemas sexagemais que a gente usa até hoje em dia, por exemplo, de tempo, então 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, e de radianos, que eu falei pra vocês também. Então, um radiano é igual... Quer dizer, radianos não, de graus. Então, 1 grau é igual a 60 minutos de grau e 1 minuto de grau é igual a 60 segundos de grau. E aí ele calculou essa corda do ângulo de 90 graus e ele chegou a um valor mais ou menos igual a 84 mais 51 sobre 60 mais 10 sobre 3.600, que seria então 84 partes, 51 sexagésimos e 10 sexagésimos de sexagésimos. E isso seria a origem do nosso atual seno, porque essa medida equivale a 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado e a raiz disso, porque no fim o que a gente tá querendo calcular é a hipotenusa desse triângulo que eu vou pôr aí pra vocês, desse triângulo retângulo. E pra calcular pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Como cada cateto vale 60 partes, então a gente vai ter que a hipotenusa vale a raiz quadrada de 7.200. Então, depois disso, um matemático indiano chamado Aryabhata, ele vai aprofundar esse estudo de cordas do Ptolomeu e vai calcular para outras cordas também. Então, aí no século 7 depois de Cristo vai vir um outro matemático indiano chamado Brahmagupta. E aí ele vai fazer... vai descobrir, na verdade, a fórmula de Brahmagupta, que permite que a gente calcule a área de um quadrilátero cíclico, ou seja, um quadrilátero que a gente consegue inserir todos os lados dentro de uma circunferência. Essa área vocês podem calcular ou pela fórmula de Brahmagupta, ou se você conseguir dividir o quadrilátero em 2 triângulos, pela trigonometria. Então, depois no século 9 depois de Cristo, um matemático islâmico chamado Rabash al-Hazib, ou Rabash o calculador, eu tô falando tudo errado, mas tudo bem. Ele vai produzir uma das primeiras tábuas de seno, cosseno e tangente. Ele usava para calcular os lados e os ângulos de triângulos. Então, aí, na mesma época, mais ou menos, um outro matemático islâmico chamado Al-Batani, ou acho que em português fica Albatenius, pelo que eu tô vendo aqui, ele vai desenvolver um pouco mais a obra de Ptolomeu e ele vai fazer várias observações importantes em uma cidade na Síria chamada Raqqa. E aí ele vai registrar observações muito precisas de vários objetos celestes e tal. Então, uma coisa interessante desses matemáticos islâmicos que trabalhavam com trigonometria era porque eles não usavam só para fins astronômicos ou outros fins quaisquer, mas é porque era muito importante, né, até hoje é importante, para as pessoas da religião islâmica saberem a que distância que elas estão de Meca, que é a cidade sagrada dos islâmicos. Então, esses conhecimentos de trigonometria era muito útil para você conseguir calcular a distância de qualquer cidade em relação a Meca. E por fim eu vou falar sobre Bhaskara II, que, se eu não me engano, esse Bhaskara II é o que a gente fala lá da fórmula de Bhaskara, seria desse cara, porque tem o Bhaskara I e o Bhaskara II. E o Bhaskara II era o filho do Bhaskara I. Bem, gente, enfim, eu tava falando Bhaskara, mas a minha irmã invadiu o quarto. Mas então, o que eu tava falando era... Tem o Bhaskara I e o Bhaskara II, não sei se tem outros Bhaskaras. Mas aí, o que a gente fala da fórmula de Bhaskara, se eu não me engano, vem do Bhaskara II, tá? Se eu estiver errado, deixe nos comentários, mas tenho quase certeza que é do Bhaskara II. E aí, esse Bhaskara II, ele vai ser quem vai começar os estudos de trigonometria nos triângulos esféricos, que seriam, então, aqueles triângulos que a gente falou da melancia e tal. Então, são triângulos de uma circunferência, que você recorta lá uma partezinha, você vai ter um triângulo, só que meio arredondado e tal. E, como eu falei pra vocês, isso daí é muito importante pra astronomia. Então, é mais isso que eu tinha pra falar. Então, historinha assim da trigonometria na Antiguidade e na Idade Média. Então, na Antiguidade a gente tem nomes como os egípcios, né, e os babilônios, Hiparco, Ptolomeu, e na Idade Média principalmente os islâmicos. Então, eu falei aí do Rabash e do Al-Batani, e
alguns indianos também, como Bhaskara. E quais que foram os outros dois que eu falei que eu esqueci o nome? Aryabhata e Brahmagupta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ah, e depois eu vou fazer um outro vídeo de história da trigonometria, só que aí pra tempos mais recentes e tal. Então é isso, gente, até a próxima, tchau!